Não freia, não freia. Aquilo puxou para baixo, abriu o buraco na hora. Era banco por cima, era bolsa, furou toda a frente, a gente saiu pelos vidros da frente, se cortou muito para sair. E o meu desespero total foi horrível, foi uma coisa horrível. Em 1983, eu lembro ainda, era uma manhã, chovia, eu estava na redação, estava tomando mate. Aí, de repente, bateu o telefone na redação, avisando que tinha dado um acidente muito sério lá para os lados de Camaquã. Entre Camaquã e Tapes, eu vi quando o motorista, um outro motorista auxiliar disse assim, não freia, a gente já estava quase dormindo, era 4, 5 horas da manhã, e eu só ouvi aquele barulho assim, não freia que é pior, não freia que é pior. E eu levantei a cabeça, olhei por cima do banco, eu vinha no 3º ou 4º banco do lado do motorista, e só vi uma água no meio da estrada, assim, parecia um buraquinho, pequeno, né? Aí quando chegou mais perto, aquilo saiu, perdemos o chão, assim, sabe como é? Um horror. E aí foi aquela batida horrível, a gente a água batia do lado do ônibus, os pneus tapados na água, furou embaixo. Era um rio, se fosse qualquer coisa que ia ali, ia água abaixo. Tinha rompido um açude, né? E você vem andando normal e desaparece abre uma cratera na sua frente e você é o responsável, tem que parar o ônibus ou fazer o ônibus passar para o outro lado, que no fim, como eu senti que não ia conseguir parar, eu tentei levantar a frente do ônibus, né? Eu fiquei de em pé no volante, freando. Antes de bater na barranca, eu puxei o ônibus para a esquerda um pouco, achei que era um eucalipto caído, entende? E aí eu puxei o ônibus para a esquerda e foi aquele meio metro que eu puxei para a esquerda, foi que salvou as 45 pessoas, né, tia? Aí a gente foi para lá, eu, o Arivaldo e o motorista. Quando a gente chegou, a gente não tinha acesso para atravessar para o outro lado, para chegar em Camaquã, para onde as crianças foram levadas. Então a gente teve que fazer um desvio por chão batido, sei lá, eu acho que dava uns 30, 40 quilômetros de chão batido, para a gente chegar até o local do hospital que era em Camaquã. Eu lembro que chovia muito. A viagem foi dificultada porque tinha muita água na pista. Quando chegamos lá, quando nós chegamos lá e eu vi aquele ônibus pendurado, eu pensei aqui, pá, morreu todo mundo, não tem como se salvar. Mas chegando lá a gente viu que tinha muitas pessoas, claro, preocupadas com as crianças e tudo, mas a gente daí viu que não houve nenhuma grande tragédia. Só o inusitado foi ver o ônibus daquele jeito. Foi uma coisa assim que até parece um milagre, né? Acontecer aquilo e o ônibus não entrar naquele buraco. Eu acho assim, ó, que eu estava dormindo, eu só me acordei quando todo mundo gritava, assim, sabe? No mesmo instante eu me lembrava do meu nenê, que eu estava com 3 meses e meio de gravidez, né? Mas foi coisa pouca, né, que eu me machuquei. Com a barriga mesmo eu não bati. Quando ela tinha 2, 3 anos, a gente passeava de carro na faixa, assim, onde tinha a faixa, e ela gritava, olha o buraco, ficava assim, bem que desesperada. Aí a gente parava o carro, explicava para ela que não tinha buraco. Eu me surpreendi 25 anos depois, quando soube que aquele acidente gerou um efeito colateral, né, muito sério entre as pessoas, a amizade. No último momento, antes de bater, né, essa menina que estava lá com 13 anos na época, e ela foi a última que falou assim, gurizada, meninada, sei lá, né, turma, vamos descansar, que a mãe nós temos o dia puxado lá no zoológico. Foi logo em seguida que o pessoal se acomodou, que começou uns a cochilar, que aconteceu aquilo ali. E depois, né, a gente não tinha nem relação, hoje temos 3 filhos juntos. Sempre fala que lembra que eu fui a última pessoa que falei, então foi ele que se apaixonou por mim. A vida é boa, né? É muito bom viver.
E aí tu fica pensando assim, pô, eu podia ter morrido com 14 anos e não ter passado por todas as experiências que a gente passou tão boas.